Bom, vamos começar imaginando que a gente tem duas populações, tá? Uma população de mulheres e uma população de homens. E o que a gente está olhando aqui são as alturas dos homens e das mulheres. As mulheres têm uma média de 1,61, com desvio padrão de 10, e os homens têm uma média de 1,74, com desvio padrão de 10 também. A gente já sabe aqui que tem uma diferença entre as médias, certo? É uma diferença de 13 centímetros, ponto 2. Tá, já sabendo que a coisa é assim, agora vamos olhar o que a gente esperaria por amostragens, né? Se a gente fizesse uma amostra de 3 homens e uma amostra de 3 mulheres e fizesse a subtração entre essas médias e fizesse isso muitas vezes, a distribuição de probabilidades dessas diferenças seria essa. Seria centrada no 13,2, a diferença entre as alturas das populações, e teria um desvio padrão aí, né? Esse desvio padrão, no caso aqui, é de 8,16. E onde raios vem esse 8,16? Você consegue computar isso a partir dos desvios padrões da média individuais. Você faz uma média geométrica e se você chega no desvio padrão da diferença entre elas. Partindo desse pedaço, você pode colocar os valores do erro padrão de cada uma dessas médias e simplificar para chegar aqui. Então, a variância da primeira dividido pelo n da primeira, a variância da segunda dividida pelo n da segunda. E você faz essa conta dá exatamente 8,16 que você encontra empiricamente. E isso é, de novo, o nosso teorema central do limite, né? Só que agora não aplicado para uma média de uma população. Agora você está fazendo isso para a diferença entre a média de duas populações. Tá? De novo surgiu a distribuição seguindo uma gaussiana, e de novo o erro padrão dessa distribuição, da diferença entre as médias, vai seguir um sigma dividido por raiz de n, né? Só que agora ajustado para essa nova realidade. E se a gente faz isso com diferentes n's, esse primeiro que a gente fez foi com n3, né? Que ele continua aqui, o n3. Então, n3 mais 3, com erro padrão 8,16. Continua tudo aqui. Fazendo isso com n's maiores, né? Então 30 homens e 30 mulheres, ou 300 homens e 300 mulheres, o que você encontra são distribuições cada vez mais fininhas, né? Mais densas, mais próximas da diferença entre as médias populacionais. E sempre seguindo esse mesmo cálculo aqui, né? Então, que são os valores dados pela equação, que bate muito pertinho do que foi observado empiricamente. Agora a gente já sabe como é que é a distribuição da diferença entre as médias. E agora a gente vai querer usar aquelas mesmas ferramentas que a gente já estava usando para teste T de uma amostra, para conseguir fazer inferência, olhando uma amostra de homens, uma amostra de mulheres, e conseguir fazer uma inferência sobre a diferença entre elas. E essa equação, a diferença entre as médias amostrais, menos a diferença entre as médias populacionais, dividido pelo desvio padrão da média da diferença. Essa equação é muito parecida com essa, né? Esse aqui que a gente tinha visto na semana passada, né? Aqui era a média de uma amostra menos a média da população, que era pela nula, né, por exemplo, dividido pelo erro padrão. Tem um paralelo claro ali, né? É a mesma coisa. Varia também o jeito de computar o grau de liberdade dessa distribuição T. Esse grau de liberdade é o n-1 de cada grupo, né? n-1 para o grupo 1 mais o n-1 do grupo 2. No final você cai com um n1 mais n2 menos 2. Tá? E esse é a carinha da coisa que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, usando teste T para duas amostras independentes. Tá, e é importante que seja independente, né? Na aula passada, que era para uma amostra, que podia até fazer duas medidas do mesmo ponto, né? Daí seriam amostras pareadas, né? E você trabalha com a diferença entre esses valores pareados. Né? Aqui tem que ser totalmente independente. O N do grupo 1 pode ser diferente do N do grupo 2, por exemplo, porque eles nunca têm alguma associação, eles são sempre independentes, não se tratam do mesmo elemento. Aqui no nosso caso eram homens e mulheres, aqui eu estou pegando o mesmo número, 10 e 10, ou 3 e 3, 30 e 30, 300 e 300, mas eu poderia pegar números diferentes. Né? A ideia é de que eles são de fato independentes. Essa ferramenta só serve para esse tipo de caso. Essa coisa é legal, mas ela só funciona para quando existe igualdade de variância entre a população 1 e a população 2. Ou seja, o sigma 1 tem que ser igual ao sigma 2 para essa equação valer. Mas teve um outro cara, esse Welsh, que ele montou um outro jeito de calcular o grau de liberdade, bem mais complicado, dá para ver, né? Bem mais trabalhoso, mas é um jeito que funciona para qualquer caso, sendo igual ou não igual, variâncias iguais ou diferentes. Muito mais geral, você consegue trabalhar com qualquer variância. E agora vamos olhar esse exemplo dos homens e das mulheres, mas dentro da distribuição T. Tá? Então a gente pega de novo aquelas mesmas populações que a gente já tinha visto antes, né? 161 e 174, com desvio padrão 10 cada uma delas. Tá? E a gente vai fazer agora amostras de tamanho 3 para homem e de 6 para mulher, para deixar bem claro que é independente mesmo.
E daí a gente faz essa distribuição empírica do T observado. Para cada simulação de amostragem aqui, eu vou pegar uma amostra de homens e uma amostra de mulheres, né, cada um com seu tamanho, tirar as médias das amostras, ou seja, faz esse pedaço da equação, o delta médias. Depois faz o delta dos mis. Isso aqui é para conseguir centrar no zero, né? Estou colocando exatamente a diferença entre as duas médias, né? Então essa distribuição de t's no final vai ficar centrada no zero. E também está calculando um erro padrão, usando essa equaçãozinha aqui, raiz quadrada da variância da amostra dos homens dividido pelo número dos homens. Variância da amostra das mulheres dividido pelo número da mulher. Tudo isso é envelopado no raiz quadrada. Tá? E depois só constrói o t, né? O t dessa diferença, né? Que é o que eu estou salvando a cada vez que eu rodo aqui. Né? Então eu estou colocando o delta do x barra menos a delta do mi, tudo isso dividido pelo erro padrão. E é isso aqui que eu encontro. Tá? Então um t delta centrado no zero, com desvio padrão 1 e com essa cara de gaussiana, que não é gaussiana. Né? Dá pra ver que ela não é igual a gaussiana, né? Olha o adenorme, o que acontece. A gaussiana tem menos peso nas caudas e ela chega mais alto. Ou seja, não encaixa tão bem. Então não é uma normal. Ela é parecida com uma normal, mas ela não é uma normal. E vamos olhar aqui o grau de liberdade usando a formulinha do Gosset. Ele pensou trabalhando sempre com igualdade e variância. E perfeito, né? A gente está trabalhando aqui com igualdade e variância. As duas têm o mesmo desvio padrão. Ou seja, se a gente coloca aqui a equação dele, uma distribuição T com um grau de liberdade 7, né? Então, 9 menos 2, 7. Você vê que encaixa bem bonitinho. Faz uma aderência muito boa para a distribuição empírica dos T's. Mas a gente pode olhar também como que daria pela equação do Welch, né? Aquela complicadona. Você vê que dá um valor diferente, né? Dá 4,09, dá valor quebrado, né? Grau de liberdade com um número quebrado. E que tem uma aderência super boa também. Né? Ela está um pouquinho diferente uma outra, uma tem grau de liberdade 4, outra tem grau de liberdade 7, mas as duas aderem razoavelmente bem. Tá? Então aqui estão só os jeitos que foram computados, esses dois graus de liberdade. O do Gauss, somando os dois n's e subtraindo 2, e o do Welch, trabalhando com as variâncias, trabalhando com os n's, e fazendo uma continha um pouco mais complicada. Mas é só aplicar que funciona muito bem. Beleza? Tá claro até aqui? Vamos seguir então. Vamos supor que agora a gente tem população de alturas de homens e mulheres que tem variâncias muito diferentes. O desvio padrão das mulheres é de 5, o desvio padrão dos homens é 25. Aqui a gente já não poderia usar o Gosset. Né? Então a gente faz o mesmo caminho e daí a gente chega na empírica, né? A distribuição normal não encaixa, a gaussiana. A distribuição T com grau de liberdade 7 também não encaixa, você vê que não aderiu bem, né? Mas a do Welch encaixa muito bem. Né? Grau de liberdade 2,08. Faz um ajuste muito bom para a distribuição de T empírico. Tá? E se a gente tenta fazer com uma distribuição maluca aqui, toda torta, né? Então, o que eu fiz aqui foi pegar a população das mulheres, manter aquela a distribuição dos homens e das mulheres continua com a mesma média, né? Mantive sempre a mesma média. E eu fiz elas terem desvio padrão diferente, tá? Essa aqui eu fiz uma bimodal, né? 70% da população para a esquerda, 30% da população para a direita, ou seja, gerou esses dois morros, né? Tá, então eu já gerei uma distribuição bimodal nas mulheres. E para os homens eu fiz as médias mais ou menos ficarem próximas, né, das duas distribuições, mas uma eu fiz ela ficar com uma cauda gigante, né? Então ficou assimétrica, colocando o quadrado aqui, né, para só crescer para um lado. E então gerei duas distribuições bem malucas aí. E vou tentar aplicar o mesmo ferramenta. Você vê que não encaixa nada, né? Olha só como é que virou a distribuição empírica dos teus observados. Né? O n é pequeno, né? Então não aderiu à gaussiana, nem de perto chegou em aderir à gaussiana. Né? Ela está com um formato super complexo, os valores empíricos de t, totalmente assimétrico também. Você tenta ajustar uma normal, tenta ajustar uma t, não importa o grau de liberdade, nunca vai dar, né? Não funciona. Ou seja, isso daqui não funciona para fazer comparação entre médias quando as populações não seguem uma distribuição normal. Tá? A premissa não é essa. A premissa para trabalhar com teste T é que seja normal. Pode ser com igualdade de variância ou não. Aqui estamos duas com desvio padrão diferente, mas aqui funciona super bem o T, né? Usando o grau de liberdade do jeito que o Welch propôs. Tá? Então, isso não funciona particularmente quando os seus n são baixos, né? Que pelo teorema central do limite, você ainda não conseguiu aderir a uma coisa que parece com uma distribuição normal.
né? E mesmo que não adere, quando você trabalha com AT, até é muito próxima da normal, né? Então ele sabe tratar muito bem analiticamente, né? Mas quando a distribuição é muito louca assim, daí não tem jeito mesmo. Aí você tem que usar os métodos que não tem essa premissa de normalidade, né? Mas enfim, vamos trabalhar então com exemplos que a gente consegue trabalhar com essa ferramenta. Pacote de café. O pacote de café tem que ter meio quilo, né? Isso aqui é uma empresa que vende pacotes de café de meio quilo e eles têm duas máquinas para empacotar o café, tá? E uma máquina 1, que eles conseguiram tirar uma amostra de 49 pacotes, tem média 0,51 kg, né? Um pouquinho acima de meio quilo, com uma variância de 0,0009 kg quadrado. Tá? Uma máquina 2, que fez uma amostra um pouquinho maior, 64, tem uma média de 0,499, bem pertinho de meio quilo também, e com uma variância um pouquinho maior aqui de 0,0016 kg quadrado. E daí a pergunta, você julga que essas máquinas geram pacotes de quantidade diferente? Uma máquina gera pacotes de tamanho diferente da outra? Tá? E vamos fazer esse teste. E a gente vai usar o teste T de duas amostras, usando o graus de liberdade como colocados pelo Gossett e pelo Welch. Mas vamos usar o do Gossett, tá? Que é mais fácil. É mais fácil fazer a conta aqui. Tá? Depois a gente confere se isso aqui está bem, mas vamos trabalhar com esse primeiro que é mais simples. A primeira coisa para fazer isso é seguir os passos, né? Então, os mesmos passos que a gente tinha visto antes vão continuar valendo aqui. Tá? Então, passo 1, estruturar a hipótese nula, o H0. Né? Então, é que as duas médias são iguais, ou que a diferença das médias é zero, é a mesma coisa. Né? E a alternativa é que é diferente. Média 1 é diferente da média 2, Mi1 é diferente de Mi2. Sempre tem que colocar os parâmetros aqui, né? Sempre tem que colocar parâmetros populacionais. Isso aqui não faz inferência sobre a população, né? Então tem que colocar as hipóteses com parâmetros populacionais. Tá? Estruturar a distribuição regida pela hipótese nula. Então a gente está colocando aqui uma distribuição já em T, é o jeito que se trabalha habitualmente. Média 0, desvio padrão 1. E agora a gente vai colocar o nosso alfa de 5%, a gente vai definir as áreas de aceito e rejeito, que são passo 4, né? Aqui nosso N é 113, né? O que a gente tem aqui na tabela é 60 e 120, então a gente pegar um valor perto aqui, mais perto de 120, né? Ou pega exato, né? Usando a função QT no R. Está no 111 e colocamos lá 1,98. Então essas aqui vão ser as nossas áreas de rejeição e área de aceitação da hipótese nula. Tá? E vamos usar agora o nosso jeito de computar o nosso T, né? Para fazer o teste de significância, que é ver onde caiu o nosso T observado. Então, pegamos a diferença entre as médias experimentais, tá? A diferença entre as médias populacionais, regida pela hipótese nula, que seria o zero, né? Dividido pelo erro padrão. 510 menos o 499, menos o zero, dividido pelo erro padrão, que é a variância, as variâncias que já são computadas, dividido pelos n respectivos. Tá? Então, esse aqui é o nosso T observado. E chegamos lá no 1,67, que caiu dentro da área de aceitação da hipótese nula. Tá? Então a gente faria um julgamento aqui de que as médias não são diferentes. Aceitamos a hipótese nula. E daí para calcular o p-valor é um pouquinho mais chato, né? Mas é só procurar a área que tem entre o t observado até valores mais extremos. Só que aqui, como a gente está trabalhando com uma não direcional, né, tem que multiplicar essa áreazinha por 2, né? Porque ela estaria em dois lugares, aqui na esquerda e na direita. E você tem o p-valor, que é só o primeiro passo, né? Do 1,67, que deu 0,95, mas se você está querendo pegar dos dois lados, você tem que multiplicar por 2. Né? Tem que inverter para pegar o complementar. Ou seja, deu quase 10%. Né? Nosso p-valor deu 0,097, quase 10%. E a gente pode fazer isso aí de outra forma. Né? Isso aqui seria o jeito na mão, passando passo a passo. Né? Dá para ver que é muito similar com o que a gente já fez antes, para teste T de uma amostra, agora para duas. Né? Só mudar a formulazinha, mas o raciocínio continua quase todo o mesmo. Tá? E a gente pode fazer também no R, que vai ser quase a mesma coisa também. Só que constrói primeiro aqui as distribuições, você tem que simular as suas amostras, né? Para conseguir usar o R, as funções nativas do R para trabalhar com isso. Então só colocamos aqui as médias, os desvios padrões, né? Que eles deram a variância, então tem que tirar a raiz. Uma distribuição normal na escala, né? Então obrigando ela a ficar com média zero e desvio padrão 1. Ou seja, fica muito fácil de dar uma média que a gente quer e desvio padrão que a gente quer. Tem que ver se isso aí passou na normalidade. A gente já fez vindo da normalidade, né? Mas isso aqui não se trabalha assim. Né? Você tem acesso aos dados da máquina 1 e acesso da máquina 2. Você teria um vetor ali de dado de verdade. Né? Então você teria que testar para saber se aquilo lá veio de uma distribuição normal. Né? Então
aqui a gente está vendo que veio, né? Então, os valores de W estão sempre muito perto de 1, né? Então, que é o que indica a normalidade também, com p-valor acima dos 5%. Passou no teste de normalidade. Então, está liberado para trabalhar com o teste T. Né? Então, coloca lá, teste T, t-test, da máquina 1, da máquina 2, o min da diferença, que é 0, né? E bicaudal, né? Então ele vai rodar um teste T do tipo do Welch, né? O R já usa, por padrão, o intervalo de confiança computado pelo Welch. Então você vê que deu um número quebrado aqui, né? Não deu 111, que tinha visto lá 111. Mas ele fez na formulinha dele lá e deu quase 111. Tá? Dá um pouquinho diferente. Mas você vê que eles ficam muito próximos, né? Quando você tem um N maior, um N grande e as distribuições são de fato com variâncias próximas, você vê que o grau de liberdade se aproxima muito do que o Gossett fala e o que o Welch fala. Tá? Então tem o T que a gente computou, que é igual ao que a gente tinha computado, o grau de liberdade do Welch e o p-valor, que deu quase os 10% de novo. Então, aqui ele só está falando o que ele fez. Né? Então ó, a gente fez com uma hipótese alternativa e que a diferença entre as médias não é igual a zero. Quando vocês colocaram aqui μ0 e a alternativa two-sided, bicaudal, você está definindo uma hipótese alternativa de que as diferenças verdadeiras, a diferença entre as populações, não é igual a zero. Essa é a alternativa que você definiu. E daí ele dá um intervalo de confiança também, um intervalo de 95%, da diferença entre as médias. A gente tem uma diferença entre as médias, que é algo como 0,011, e ele está falando, qual que é o intervalo de confiança desse 0,011? Que usa uma equação muito próxima dessa daqui, daria para a gente revisar isso aqui, se vocês tiverem mas dá para chegar nesse intervalo de confiança facinho também. E dá os valores de média do x e do y. O T obtido foi de 1,67. A região de aceitação era de 1,98 até 1,98. Ele não está na região de aceitação? Está na área de aceitação. Ele está na área de aceitação. Menos 1,98 mais 1,98, 1,67 está exatamente dentro dessa área de aceitação. Não, H0 não é. H0 não é de que são diferentes. H0 é de que são iguais. A gente aceitou H0 de que elas são iguais. Tá? A nula é que tem a parte de igualdade sempre, né? A gente aceitou a hipótese nula. Ele caiu dentro da área de aceitação da hipótese nula. Então aqui a gente faria só comparando com o p-valor, né? Então quando você tem esse p-valor, você tem que comparar isso com um alfa, né? Então se o seu p-valor deu maior do que o seu alfa, você aceitou a sua hipótese nula. Você diria que as máquinas estão fazendo pacotes com o mesmo tamanho, né? Com a mesma massa. Mas eu poderia fazer isso também pelo bootstrap. Agora não é mais bootstrap. Agora a gente vai fazer o da permutação, que não tem reposição. E para fazer esse procedimento é muito simples, é muito parecido com o outro. O primeiro passo é transformar tudo num vetor. Tá? Então você pega as suas medidas todas que você tinha da máquina 1 e a máquina 2, que estava ali, né? A gente tinha construído os vetores da máquina 1 e máquina 2, as medidas da máquina 1 e máquina 2 no slide anterior. Tendo esses vetores, você tem que construir um vetor só. Cria um vetorzão só, com todas as medidas da máquina 1 e todas as medidas da máquina 2. Quando você coloca tudo num vetor, só você perdeu esse identificador. Você tem que fazer um vetor de identificadores. Você fala, ó, meus grupos são 1 nos primeiros elementos e 2 nos últimos elementos. Tá? Então, tem o mesmo número de 1s aqui que tinha de medidas no vetor de máquina 1. Né? Repete o 1 o número de vezes, o 49 no caso aqui vai dar. Né? E repete o 2 o 64 vezes. A gente criou um vetor de medida e um vetor que identifica quais são os grupos associados àquelas medidas. Ou seja, agora você consegue calcular o delta dessa forma aqui. Primeiro, me fala quais são as medidas do grupo 1 e tira a média das medidas do grupo 1. Tá? Menos a média das medidas do grupo 2. E chegamos no nosso ponto 0,11, né? Que é a diferença entre as médias aqui. É só um outro jeito de representar esse dado que facilita muito fazer bootstrap. Bootstrap não, permutação. Então vamos lá, vamos fazer a nossa permutação no final. Vamos gerar uma distribuição dos delta médios ao acaso. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro só definir um vetor, né, onde a gente vai salvar essas nossas delta médias geradas por permutação. E depois vou rodar um loop aqui, em cada vez eu faço uma permutação, vou fazer 10.000 permutações. Para cada permutação, eu crio um vetor grupo embaralhado, um vetor grupo permutado. Para fazer isso eu faço o quê? Aquela função sample de amostragem do vetor de grupos com o mesmo tamanho do vetor de grupos sem reposição. Ou seja, eu só vou embaralhar, eu não vou fazer nada aqui. Né? Esse replace aqui é false. É diferente do replace igual a true que a gente usava no Bootstrap. Né?
que era pegando, que a gente podia pegar duas vezes o mesmo elemento, né? Ou não pegar, o elemento não aparecia, que era com reposição, a gente fazia um vetor com reposição do mesmo tamanho. Aqui ele está fazendo um vetor sem reposição, também do mesmo tamanho. Tá? Então a gente só embaralhou os 1 e 2 aqui. Eles estavam todos certinhos, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, né? E aqui virou tudo embaralhado. Tá? Mas vai ter a mesma quantidade de 1 e a mesma quantidade de 2 que antes. E depois disso a gente faz essa delta média permutado. A gente tinha feito delta média normal, pegando a média do 1 e a média do 2. Agora a gente vai falar, ó, tira a média, mas fala que os grupos, só pegando dos grupos que estão permutados, igual 1, menos a média dos grupos que estão permutados com valor 2. Resultado, a gente gerou aqui, então, uma distribuição, que é esse delta média permutado, que é a própria distribuição regida pela hipótese nula. É a diferença entre as médias guiada pela hipótese nula. Tá? Então você só fala, olha, quanto que nessa minha distribuição, regida pela nula, deu maior do que o que eu observei de fato, que o meu 0.011. Ele vai te dar uma porcentagem ali, né? Se você faz uma média desses true ou false, só multiplica por 2 e chega no p-valor. E deu de novo os 10%. Funciona bonitinho. E tá lá a nossa distribuição, a distribuição das diferenças guiadas pela hipótese nula, obtidas por permutação. Tá? Então essa aqui é a distribuição dos delta média gerados por permutação. Esse vetor aqui, ó. Aqui são os valores que ele pode assumir, né? Centrado no zero sempre. Né? Agora você compara essa distribuição com a diferença entre as médias de fato, né? Que foi o 0.011. E ele está aqui. Então o seu p-valor vai ser esse pedaço aqui vezes 2, né? Para pegar o outro lado também. Eles são bem simétricozinhos, né? Só multiplicar por 2 para chegar no p-valor, que foi o que a gente tinha feito aqui. Mas você fala, putz, cara, que gambiarra isso aí. Será que isso aí dá igual? Isso aí não era para usar o t-teste? Não veio de uma distribuição normal? Será que deu certo? Será que funciona? Então eu vou pegar essa mesma distribuição das médias permutadas e vou botar na escala de erro padrão. Ou seja, eu só peguei as médias permutadas e dividi pelo desvio padrão delas. Ou seja, isso aqui virou uma distribuição T agora, só que gerada por permutação. E o seu DT com o Elch de 110.90 e dá igual, encaixa, faz uma aderência perfeita. Ou seja, por permutação você gera uma distribuição regida pela nula que bate muito bem com o que seria esperado pela teoria, pelo método analítico. Então você vê que aqui encaixa direitinho o valor da diferença entre as médias, agora normalizada pelo erro padrão, que cai direitinho também na distribuição que seria esperada pela T. Tá? Então encaixou direitinho uma distribuição na outra. Tá? Mostrando que funciona. Com o ganho de que quando você trabalha com as distribuições permutadas, você não fica mudando de escala. Você joga você sai do dado bruto, tem que escalar pro erro padrão. Aí pega o teu observado, tem que construir o teu observado. Então você tem que botar a tua média lá e dividir pelo erro padrão. Aqui você trabalha só com uma escala. E é um procedimento muito mais simples, né? Que é só pegar a sua distribuição de diferença de médias, né? Então aqui é a diferença entre médias esperada pelo acaso para esse n, uma distribuição que tem essas estatísticas, ela tem essa cara. Tá, e o que você observou? Ela está caindo na meiuca dessa distribuição? Está caindo na meiuca. Ou seja, aceita a hipótese nula, né? Fala, poxa, foi pelo acaso. E esse é o procedimento. Mas isso aqui é um caso que a gente não precisava ter usado isso, né? A gente não precisava ter usado isso. A gente tem que usar esse tipo de método quando você tem uma distribuição populacional toda torta. Vamos pegar um exemplo dessa daqui. Tá? Então eu vou partir dessa população que foi colocada aqui e eu vou tirar uma amostra de cada um. Vou tirar uma amostra de 70 homens e 40 mulheres. Tá? Só peguei dessa distribuição aqui, fiz um sample e coletei 40 mulheres e 70 homens. E está aqui o plot das medidas dos homens, o plot das medidas das mulheres, com o delta de 12.15. Quanto que era normal, de verdade? Era um pouquinho mais, era 13.2, né? Mas essa amostra de homens versus essa amostra de mulheres deu o 12.15. Então esse aqui era o primeiro passo, né? Olhar os seus dados, né? Isso aqui você tem os seus dados, esses são os seus dados de verdade. Você fala, putz, olha só como é que ele está aqui. Não precisa nem rodar o Shapiro ou o Wilk, né? Você fala, cara, tá muito desigual, né? Aqui não tem ponto, aqui tem um monte de ponto. Vocês têm uma cauda longa, tá mal. Aqui também tá acumulado desse lado, depois desse lado tem menos, né? Ou seja, não vai passar no Shapiro-Wilk. Você já sabe que você tem que usar um método que não tem essa premissa de normalidade. Tá? Então, vamos trabalhar com permutação. E aqui eu fiz uma primeira permutação. Eu coloquei todos esses pontinhos no mesmo pacote e depois eu tirei 70 desses pontinhos que eu atribuí para o grupo homem e 40 desses pontinhos que eu atribuí para o grupo mulher. Ou seja, eu quebrei a associação entre as medidas e os grupos. Certo? Eu coloquei aqui ao acaso os pontinhos de um lado ou do outro. Tá? É esperado, quando eu coloco ao acaso, que o delta fique próximo de zero. Tá?
Eu estou quebrando essa associação. Eu espero que a diferença entre as médias seja centrada em zero, né? Vai ter uma incerteza ali, mas vai ser centrada no zero. Tá? Fiz uma primeira permutação aqui, que deu essa diferença que eu vou salvar. Numa segunda permutação, eu faço a mesma coisa. Aqui eu continuo tendo sempre mais pontos para o homem, mesmo que seja permutado, para o grupo de homens permutados, em relação ao das mulheres, né? Então sempre tem mais pontos desse lado aqui. Mas aqui a diferença deu para o outro lado, né? Então o grupo das mulheres ficou com uma média mais alta. E faço isso lá minhas 10.000 vezes. Cada vez que eu faço isso, eu tenho uma diferença entre as médias dessa permutação, dessa diferença entre as médias permutadas. Fiz isso várias vezes, tenho minha distribuição. Centrada no zero, com a minha incerteza ali, né? Você vê que gerou uma coisa que já está quase uma normal, né? Os N são gigantes, né? Ou seja, ficou parecido mais com uma distribuição gaussiana. Mas você vê que não encaixa ainda, né? Então eu peguei essa mesma distribuição e tentei ajustar pela distribuição T. Você vê que não adere naquele pedaço ali, né? Ele quase encaixa. Mas você vê que até que não seria rodar um teste T aqui não seria tão ruim, né? Como você tem um N gigante, pelo teorema central do limite, você consegue usar os testes que consideram que os dados seguem uma gaussiana ali, né? Porque o nosso N aqui é muito grande, né? 110, né? Aqui a nossa diferença de fato, 12,15, ou seja, caiu fora da minha distribuição nula, ou seja, eu já rejeitaria a hipótese que as médias seriam iguais, né? Dá para ver graficamente, né? Dá para ver que as médias não eram iguais, mas fazendo esse teste aqui, você fala firmemente, olha, eu fiz 10.000 permutações e nenhuma vez deu maior do que o outro. Meu p-valor aqui deu zero, meu p-valor permutado deu zero. Então você rejeitaria a sua hipótese nula. Se eu fizesse um Welch da amostra dos homens com a amostra das mulheres, né, daria um p-valor baixinho. Eu chegaria na mesma conclusão, né? Mas eu só conseguiria ver se deu certo ou não depois de fazer a distribuição permutada. Falar, putz, daria para ter ajustado uma distribuição T, né? Ou seja, usa a permutação. Eu acho que esse método aqui é muito mais razoável, principalmente depois que você olha só como é que está a sua dispersão dos dados, você vê que você não segue as suas premissas de forma alguma. É teste de permutação na certa, para comparar duas médias. Então, para fazer comparação de média de duas amostras independentes, a gente pode usar o teste T de duas amostras, né, que tem essa premissa de que a distribuição é normal. Isso é fundamental quando o N não é gigantesco, né? Quando o N é gigantesco, você pode meio que dar uma aliviada nessa premissa. Mas essa é a premissa do teste. Só vai funcionar perfeitamente quando suas populações seguem distribuição normal. E você enxerga isso na sua amostra, né? Ele é um dado sempre escalado, né? Sempre jogado na escala de erro padrão. E o erro padrão, no caso, é dado pelo teorema central do limite, né? É o sigma dividido por raiz do n, ou seja, aqui a raiz quadrada para trabalhar com diferença entre as médias. Então seria a raiz quadrada da variância do grupo 1 dividido pelo n1 mais a variância do grupo 2 dividido pelo n2. Então, o erro padrão, que segue o teorema central do limite. Então, isso aí que você tem que dividir suas diferenças entre as médias pelo erro padrão, né? E assim como a diferença entre as médias das amostras pelo erro padrão. Então, sempre tem que trabalhar com esse dado escalado, né? Usar a escala T, né? Usar a escala de erro padrão. E a distribuição das médias na escala de erro padrão é aproximada pela função densidade T, né? Então, que é uma coisa que chega perto da normal. Mas se o N for baixo, você tem que tomar cuidado lá e colocar um grau de liberdade adequado, porque ele vai ter as caudas mais densas, né? Isso aqui é tudo para construir a distribuição regida pela hipótese nula, e depois você compara essa distribuição regida pela hipótese nula com a diferença escalada das médias das amostras. Esse aqui é o caminho todo para fazer o teste T. E por permutação, aqui é um teste que não tem essa premissa de normalidade. A gente não depende dos parâmetros da distribuição das médias amostrais, ou os parâmetros da distribuição da diferença das médias amostrais. Você não tenta fazer ajustes por média e desvio padrão. Ele é um teste não paramétrico, não está usando esses parâmetros para conseguir fazer as contas. Tá? Não tem essa premissa de normalidade, uma coisa muito boa, né? E o identificador dos grupos é atribuído aleatoriamente as medidas dos elementos amostrais. Você se embaralhou ali o seu índice dos grupos e manteve a mesma... Você só tem que quebrar a relação. Você pode embaralhar um, embaralhar o outro, embaralhar os dois, dá na mesma. Você só tem que quebrar a associação entre os índices e as medidas, né? Então, você tem que atribuir as suas medidas aos grupos aleatoriamente, mantendo o tamanho das amostrais, né? Isso é importante para conseguir se manter, preservar algumas estatísticas que são importantes ali. Tem que preservar o N, senão quebra a nossa estimação do erro padrão, né, no fundo. Não funciona o teorema central do limite. Tá? E você gera a distribuição das diferenças entre as médias, regida pelo H0, a partir dos elementos da amostra. Você não precisa de mais nada além disso. Você não precisa de tabela, você não precisa de jeito de calcular o teorema central do limite. Você pode ignorar todos esses aspectos que a gente ficou falando tanto nessa disciplina.
Quero construir a distribuição regida pela nula, colocando ao acaso ali, você faz a simulação do acaso, como que é. Tá? E depois você compara, então, a sua distribuição regida pela nula, gerada pela permutação, com a diferença das médias das amostras. Né? Então você não precisa em nenhum momento mudar de escala. Você só faz a comparação direta por permutado com o que você de fato encontrou de diferente. Vamos dar uma olhadinha no R, como foram feitos esses caminhos todos aqui? Isso aqui é uma coisa que eu aprendi ontem. Se você coloca 4 joguinhos da velha aqui, você cria um índice e daí fica fácil de navegar. Você consegue pular de lugar onde tem 4 quadradinhos para 4. Eles aparecem nessa lista. Vamos lá para o início. Aqui era para fazer aquela simulação de diferença entre as médias das populações. A população de homens e de mulheres com médias diferentes, mas desvio padrão igual. E depois a gente faz só os histogramas das mulheres e dos homens. Né? O histograma no mesmo gráfico. O histograma das mulheres, centrado no 161, com desvio padrão 10. E o outro dos homens, que ele só fala para ele adicionar no mesmo gráfico. Então temos ali os dois histogramas. Depois fazer as distribuições das diferenças das médias de amostras de tamanho diferentes. Né? 3 homens, 3 mulheres, 30 homens, 30 mulheres, 300 homens, 300 mulheres. Só crio os vetores e faço as 10.000 amostragens. Amostrou dos homens 3, amostrou das mulheres 3, salvou a diferença das médias nesse vetor delta média amostra 3. E faz isso para todos os casos, com 30 e com 300. Cada um deles é um montão de ponto, né? Cada um com seus os 10.000 pontos. Né? Então, 3 vetores imensos. Vamos olhar só a diferença entre as médias das populações, o 13.2, e onde que está centrada aquela distribuição das médias amostrais. Tá? Tá tudo mais ou menos no mesmo lugar. Né? 13.2 é o real. 13.11, 13.21, 13.20, né? Dá tudo muito próximo da diferença entre as médias, ou seja, está acurado, né, a medida. E depois só olha, aqui estamos olhando também o que? Os desvios empíricos, pegando o desvio padrão da distribuição das delta médias de amostra de tamanho 3, com o que é esperado pelo teorema central do limite, que é a raiz da variância dividido pelo n, variância dividido pela raiz do n. Né? Então só para comparar e ver o que deu. Né? Então o empírico deu 8.09, e o que seria esperado pelo teorema central do limite deu 8.16, né? Ou seja, está muito perto. Né? Aqui com uma amostra maior, também deu muito perto, com uma amostra maior ainda, também deu muito perto. Então estava funcionando, essas distribuições geradas empiricamente por amostragem, bate exatamente com o que seria esperado pela teoria, pelo teorema central do limite. Tá? E agora a gente vai fazer o histograma dessas médias. Tá, então esse aqui é o histograma de amostra 3. Eu fiz ele ser preto, né? RGB 000, com uma transparência de 50%. Então ele fica esse cinzinho aqui. Só colocando o desvio padrão, que foi dessa amostra, e colocando ali aquele título, né? Que falava qual era o erro padrão esperado pelo teorema central do limite. Tá? Só para mostrar aqui de novo, deu a mesma coisa. Aí fazemos de amostra um pouquinho maior. Aqui eu fiz um RGB 0, meio, 0, ou seja, fiz ele ficar verde, né? Ele tem 0 de vermelho, 0.5 de verde e 0 de azul, né? O RGB. Então ele ficou verde, né? E fiz ele ficar meio transparente de novo, né? Então você consegue ver a distribuição de baixo. E coloca o título. E fez o outro histograma, eu fiz T vermelho e T azul, né? Então ele virou roxo. Né? E fiz ele ficar semi-transparente, fica mais rosinha, né? E escreve o texto lá. Então só esse foi o caminho para fazer aquela figura. Beleza, então essa aqui era a primeira parte, né, só de fazer a amostragem das diferenças entre as médias das duas populações. E depois aquele outro em que a gente fazia a distribuição do T. Apagar tudo, limpar e vamos olhar a diferença entre as médias das duas populações. Aqui a gente pode trabalhar ainda com essa distribuição, as duas com a mesma variância, né? Faz os histogramas, vamos fazer amostras de 3 e de 6, 3 homens e 6 mulheres. A gente vai produzir os T's, né? Os T's observados empíricos, T da diferença, né? Empírico. Então salvou um T delta, rodou as 10.000 vezes. Para cada vez que rodou, tira uma amostra de homens, da população de homens, com N de homens, e tira uma amostra da população de mulheres com N de mulheres, né? Esse 3, esse 6. Faz a diferença entre as médias dessas amostras. Então, o delta x bar, o delta médias populacionais, a gente só pegou os valores que estão na população, só para ficar centrado no zero, e calcula o erro padrão, que é a variância de uma amostra dividida pelo N o N daquela amostra, mais a variância da outra amostra dividido pelo N da outra amostra, e tira a raiz de tudo. Esse é o erro padrão. E o T delta, que é fazer a diferença entre as médias e dividir pelo erro padrão. Por que deixar no for? Não precisaria. Pode botar fora, pode crer. Podemos colocar aqui. Podemos botar aqui, não dá problema não.
e roda essa parada toda, chegando no T delta, pegando a diferença entre as médias amostrais, a diferença das médias populacionais dividido pelo erro padrão. E rodamos a paradinha aí. E faz o histograma. Eu quero fazer com que o meu histograma ele vá de menos 7 a 7 e tenha 100 espacinhos, né? Então esse é o meu x-val. E aqui é meu range, né? Esse range, você vê que ele vai de menos 10 a 5. Se eu tento rodar desse jeito, do jeito que está aqui, e eu tento gerar meu histograma, ele fala, tá mal. Na minha série de dados, no meu T-delta, tem valores que não estão dentro desse range de menos 7 a 7, que eu estou querendo colocar no meu histograma. E daí o que eu faço é só, arranca esses números aí, é só um pouquinho número, coloca NA, né? Substitui por coisas que não são números, né? Not a number, né? Aí agora eu faço o meu range agora ele vai ficar de menos 7 a 7. Tá, não, ele cai de na a na, mas se eu fazer um range excluindo os not a numbers, né? Ele ficaria só de 7 a 7. Daí eu consigo fazer meu histograma numa boa. Mas enfim, esse é só detalhe. A gente está começando a fazer mais e mais coisa no R, então eu quero mostrar um pouquinho das manhas aqui para não ficar travado nesse tipo de erro. Aí só calculando o grau de liberdade do Gosset. Tá, isso aqui é uma outra coisinha que tem no R. Se você coloca o seu valor entre parênteses. Se eu rodar só esse pedaço, ele faz a conta, mas ele não me mostra. Mas se eu quiser que ele me mostre, eu só tenho que botar os parênteses. E quando ele roda desse jeito, ele já me fala que valor que deu. Outra manhãzinha do R. E o Welsh, que eu computo o Welsh, daí deu um pouquinho menor, né? Deu 4.09. E vamos lá, vamos fazer os histogramas dos T's observados, né? E agora a gente faz o dnorm. Eu usei o dnorm para os mesmos valores de x, tá lá em azul. E agora fazer o Gosset, né? Então, o dt, distribuição t, densidade do t, para aqueles valores de x para o grau de liberdade definido pelo Gosset. E estou falando para ele fazer isso em vermelho, né? Então tá ali, a linhazinha do Gosset. E agora, por último, a linhazinha da distribuição de densidade do t feita pelo Welsh. E construir a distribuição t do Welsh em roxo, um pouco mais, a linha mais grossa, e é isso. E está lá a nossa distribuição T. Estou mostrando que a nossa distribuição T encaixa muito bem. Tanto a do Gosset quanto a do Welsh aproximam muito bem o dado quando vem de uma distribuição normal com igualdade de variância. Mas se eu fizer aqui, se eu comentar esse pedaço e descomentar esse, né, fizer a conta toda agora para essa outra população, não vão ter igualdade de variância, né? Eu repito o código todo, ele vai mostrar que só do Gosset que vai funcionar. Eu posso fazer isso aqui também, ó. Zoom. Eu só clico aqui e ele já aparece bonitão. Só do Gosset que funcionou bem. Tá. E se eu colocar aquela distribuição malucona lá, né? Aquela distribuição malucona, aí não vai nada, né? Não é nem normal, nem simétrica, nada. Não segue, definitivamente as distribuições originais as distribuições populacionais não são normais. E vamos rodar agora para computar os T's observados. Né? E daí a gente tem a nossa distribuição empírica, que não adere a nenhuma desses ajustes. Né? Aqui a gente teria que usar a nossa permutação. Beleza. Vamos agora, o outro é aquele exemplo do café, né? Tá, então uma máquina, fez tantos pacotes com tal massa, tal variância. As máquinas geraram um pacote com quantidade diferente. Para fazer pela função nativa tem que ter isso. Mas antes de ficar fazendo... Se você tem seus dados, olha os seus dados. Olha os seus dados. Daí uma estratégia muito boa é usar aquela coisa de botar tudo num vetor só. Você coloca suas medidas num vetor só e os seus grupos como identificador de grupo. E daí você faz o seu plot dos grupos pelas medidas e pronto. E daí você já gera o seu gráfico aqui. Então você tem o gráfico da máquina 1, o gráfico da máquina 2. Você já consegue fazer a análise gráfica deles, né? Você já testou aqui, ó. Olha, segue mais ou menos a distribuição normal. Segue mais ou menos a distribuição normal. Está mais denso no meio e com as caudas mais ou menos do mesmo tamanho. Você já está fazendo esse teste aqui, o Shapiro teste, visualmente, da máquina 1 máquina 2. Aqui você já está olhando se suas amostras seguem distribuição normal. No dia a dia eu faço visual, mas na hora que eu estou para fechar, para colocar nos artigos, o que eu faço é daí rodar todos os testes, porque ninguém confia no olho de ninguém, né? Você tem que falar, olha, eu fiz isso aqui usando o teste e tal, e apareceu isso. E depois, finalmente, você consegue já rodar o seu t-test. Um t-test da máquina 1 com a máquina 2, com diferença entre as médias 0 e a alternativa bicaudal. Ele rodou lá o Welsh, né? Tem esse T, esse grau de liberdade, esse P, enfim, todo esse caminho que a gente tinha visto. E daria para fazer na mão também, né? Pega um T observado, dado pela diferença entre as médias. Aqui eu não coloquei o menos 0, porque não precisa, né? E dividir pelo erro padrão. Tá? Então eu consegui chegar no T. Aí
o grau de liberdade do Gosset e o p-valor do Gosset. E fizesse pelo Welch, daria mais ou menos a mesma coisa. As variâncias são muito próximas, né? 0.09 e 0.016 é bem próximo, na verdade. Você pode testar isso, a gente vai ver isso na próxima aula, como faz para testar se as variâncias são parecidas ou não. Mas fazendo por um método ou pelo outro, dá um p-valor muito próximo. E dá para fazer por permutação também, que era o que a gente tinha falado lá. Qual que é o delta médio? A gente tem lá os grupos, né, que é um monte de 1, um monte de 2. A gente está falando, quando que o grupo dá 1? Dá true no início, né? Ele dá tudo true no início e depois ele dá tudo false. Então você consegue olhar as medidas de quando dá true. Tá? São minhas 49 medidas de quando deu true. E tiro a média disso aí. Tá? Deu 0.51. Mesma coisa para o grupo 2. Então vai dar um monte de false, depois um monte de true. Um monte de false, depois um monte de true. Faz sentido? Vai dar minhas 64 medidas aqui. Aí 64 medidas. E tiro a média. Posso tirar a média dos dois, né? E posso salvar isso no meu delta médio. Só que eu não vejo, né? Mas se eu botar o parênteses em volta, aí eu vejo. Deu 0.011. Daí vamos fazer a permutação de fato. Eu quero salvar as médias permutadas, então eu vou fazer para a primeira permutação, P igual a 1. Né? Tenho lá meus grupos e meu tamanho dos grupos. Eu quero embaralhar esse treco. Então, embaralhou. Sim. Então vai ter 1 e 2 em posições aleatórias aqui. E vai ter mais 2 do que 1, né? Porque tinha 64 na máquina 2 e 49 na 1. Qual que é a soma? Eu não salvei isso numa variável, né? Então eu tenho que rodar aqui. Roda de novo esse pedaço. A soma, qual que é a soma do grupo permutado igual a 1? Tá, 49. Qual que é a soma do grupo permutado igual a 2? 64. Só para mostrar aqui que eu ainda continuo com o mesmo número, né? O mesmo que tinha no grupo original. Meu vetor de grupo igual a 1. 49. Meu vetor de grupo igual a 2. 60. Quando eu faço uma permutação, eu só embaralho mesmo, né? Eu não coloquei tamanhos diferentes para os grupos. Né? E daí, depois que fez isso, tira a média, né? Temos aqui quando que deu 1, né? Então vai ter true e false embaralhado. Essas são as medidas e tira a média dessas medidas. E a mesma coisa para o grupo 2, tira a média dessas medidas. Subtrai uma da outra, a gente espera um número próximo de 0, né? A esperança nossa é 0, né? Porque está embaralhado. Mas enfim, roda isso aqui um montão de vezes. Você tem lá um montão de valor de diferença de média gerada por permutação. E agora você pega e compara com essa diferença de média de fato. E aqui a gente encontrou em 5%, um pouquinho mais de 5%. E o nosso p-valor, no caso, então é só multiplicar isso por 2, né? E salvou lá o p-valor da permutação, 11%. E a gente pode agora comparar isso aqui com a distribuição T, né? Eu vou fazer aqui o meu x-val de menos 7 a 7. Tenho aqui meu histograma de valores permutados. Qual que é o range que ele pega? O range que ele pega é de menos 0,2 a 0,2. Então não tem nem que me preocupar, né? Então posso deixar meu x-val de menos 7 a 7. Faço o meu histograma das diferenças de média permutada. Aqui eu só coloquei um textinho, né? Essas aqui são as diferenças de média gerada na permutação. Eu vou fazer o que aqui? Faço uma linhazinha, né? Onde está o meu delta média mesmo, né? Só fiz uma linhazinha vermelha com o x, que vai ser o delta média, 0,11, 0,11 no x, né? 0,11 aqui e um 0,11 aqui. E o y é 0 e 70. Consegui construir essa linha uma em cima da outra. Aí virou a figura que eu botei nos slides lá. Por último, o que era? Pegar as medidas permutadas e dividir pelo desvio padrão delas. Ou seja, eu estou normalizando e jogando tudo para a escala T. Então roda essa parada. É a mesma distribuição, só que agora ela está escalada para T. Distribuição média da permutação na escala de erro padrão. Tá? E eu ajusto aqui uma distribuição T para esses mesmos valores de x com um grau de liberdade dado pelo Welch. E deu bem bonitinho de novo. E coloquei lá de novo o T observado, né? Que é a mesma coisa que o delta x bar. O delta x barra na escala normal e o T observado na escala de erro padrão. Matou mais uma. E aqui é aquele caso em que a permutação era obrigatória, né? Toda aquela bagunça, né? Fazia bimodal, botava um pedaço da distribuição para um lado, um pedaço para o outro, não sei o quê. Mas a gente nem vai olhar isso aqui, né? Vamos lá tirar uma amostra. A gente tira 70 homens e 40 mulheres. Bom, essas são as medidas. E os grupos? Então tem 70 uns e 40 2. Tá? Então essas são as medidas de altura e os grupos. Um monte de homem e depois só 40 mulheres. 110 elementos no total. E a diferença entre as médias, que deu 15. Tá? Nesse caso aqui deu 15. Deu um pouquinho diferente daquela que eu coloquei no slide. Mas é aleatório, né? Aí como é que eu faço aqueles gráficos? Né? Primeiro, eu poderia fazer um passo anterior. Né? Plot dos grupos medidas. Esse é o mais feio possível, né? Só que daí o gráfico fica muito feio, né? Então o que eu faço? Eu falo, dá um x-lim que ele começa no 0 e termina no 3.
dá uma ajeitada, o gráfico fica um pouquinho mais bonitinho, né? E depois eu falo, putz, eu não quero 1 e 2, agora eu estou trabalhando com homem e mulher, né? Tudo bem, 1 e 2 é até bom para fazer as comparaçõezinhas, é bom para fazer o plot, né? Você obriga que um grupo fique no 1, outro grupo fique no 2, mas na hora de fazer o gráfico eu não queria que ficasse assim, né? Então eu falo, pega esse mesmo gráfico, só que não põe nada no X, não põe os ticks no X, faz a mesma coisa, mas sem botar os ticks no X, então faz isso aqui. E depois você só fala, olha, no eixo X, o eixo 1, na posição 1 e 2, põe homem e mulher. E daí, sei lá, é homem e mulher. Daí fica bonitinho. Mas na verdade não é a variável categórica no label, é só o labelzinho, né? É só o nomezinho. E você pode fazer ainda um pouco melhor, né? Você fala, putz, tem muito ponto aqui, né? Eu queria ter uma ideia de quantos pontos tem. Eu queria que ele ficasse um pouco mais espaçado. E daí você soma ruído. Soma ruído nos valores dos seus grupos. Seu grupo não é 1 e 2, mas você fala, poxa, põe um ruidinho bem pequenininho, uma distribuição normal, com média 0, desvio padrão 0, 1 nos meus grupos. Daí eu faço ele ficar um pouquinho perto do 0, ele varia um pouquinho ao redor do 1, varia um pouquinho ao redor do 2. Né? Então, eu tenho lá meus plots. Você consegue ver onde estão esses pontos. Né? E daí só coloco de novo homem e mulher. Então você consegue ver que tem muito ponto aqui e fica mais fácil, né? Não fica tudo um em cima do outro, né? É difícil de enxergar aqui quantos pontos tem. Aí é um jeito legal de você plotar, dando uma dispersãozinha, né? Colocando um pouquinho de variabilidade no valor dos seus grupos. É óbvio que tem que botar no grupo, né? Tem que continuar sabendo que aquele lado é homem e mulher. Você não pode botar no grupo no valor da medida, senão você você está estragando as suas medidas, está botando lixo no teu gráfico. Mas você tem que botar a soma no X, né? Que é no valor dos grupos. Né? Mantendo ainda não. Se eu botasse 0,5 aqui, eu estragaria a brincadeira toda, né? Eu não sei mais que grupo que é qual, né? Ou seja, tem que fazer isso com cuidado. Né? Enfim. Beleza, então essa aqui era a distribuição dos dados, a amostra de homem e a amostra de mulher que a gente teve. E agora a gente faz a permutação, né? Como a gente tinha feito lá. Então, para a primeira permutação, estou fazendo devagarzinho aqui. Eu vou pegar isso aqui e permutar, fazer, desorganizar o 1 e 2 e depois plotar, do mesmo jeito que eu tinha plotado antes. Aqui já deu mais uma igualada nas distribuições. Né? Aquele homem que era altão, ele continuou no grupo dos homens, mas por acaso. Se eu rodasse de novo, talvez aqui ele continuou naquele. Bom, mas se eu rodar de novo, vai. E de novo, e de novo. Aí, agora ele foi. Aquela medida autona foi pro lado das mulheres. Pode cair tanto de um lado pro outro com igual chance. E roda o resto das permutações. Faz a histograminha das permutações. Dá pra ver ali que quase ficou normal, né? Esse aqui ficou mais normal ainda que o outro da aula. E vê que está fora, apesar de ser uma distribuição mega torta, ela ajusta razoavelmente para uma distribuição T, né? É claro que não deu tão perfeito, né? Nunca vai dar tão perfeito. Vai dar perfeito se o seu N for imenso, né? Mas mesmo com N 110, aqui a sua distribuição T não aderiu tão bem, né? Então ficou um buraco aqui, um buraco aqui. Então dá para ver que não era para usar T mesmo. Né? O p-valor do permutado, que tinha dado quanto? 0, deu muito próximo do p-valor da T, né? O julgamento é mais ou menos o mesmo, mas você não está seguindo as premissas, você não está seguindo a coisa como se deve, né? Então você não está usando um teste que está seguindo as premissas. Então você deveria usar um teste de permutação aqui nesse caso. Tá? E é isso. Vou comentar aqui e vou descomentar aqui. A primeira distribuição que vocês vão fazer é a bonitinha. Se quiser brincar com os scripts. Isso daí vocês podem mexer quando vocês quiserem, pode usar em outro lugar, usar para fazer suas análises, usar para fazer seus gráficos. Tá? Tá aqui o código e vocês trabalham do jeito que vocês acharem melhor.